Boa noite, regressamos a mais um bom, é o que temos agora sem o Beck atrás, que me cortava um bocadinho as faces, mas regressamos e com um convidado de excelência para muitas pessoas, principalmente desde os tempos do boom tuneril, finais dos anos 80 e início dos anos 90 do século passado, sim, que foi no 20, o século passado, já estamos no 21, por incrível que pareça. António Sérgio, maestro António Sérgio, e nós podíamos estar aqui a falar de muitas coisas sobre o António Sérgio. Iniciou o seu percurso musical na classe de violino do professor Cunha e Silva no Conservatório de Música do Porto. Foi membro da Orquestra Portuguesa da Juventude, bolseiro na Fundação Carlos Gulbenkian. Ingressou no ensino superior na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, curso de Geografia. Se eu estiver errado, no Sérgio, é isso mesmo. Tu alerta, é isso mesmo. Está à vontade para dar porrada. Pertenceu ao Orfeu Universitário de Porto e dirigiu alguns dos seus grupos, onde compôs também arranjos musicais, e esta sim é a parte que nos interessa mais hoje, para a Tuna Universitária de Porto, a qual foi o seu Magíster Tuna, no seu tempo devido. Foi também diretor artístico e mestre titular do coro do Instituto de Ciências Médicas Ciências Biomédicas Abel Salazar, até 2022, trabalhou com o maestro Marco Tarde e a Orquestra Nacional de Porto na preparação da Carabina Morena de Carl Orff. Na área da docência também foi professor no curso livre de bandolim da Escola Superior de Música do Porto. Também concluiu o curso superior de direção do coro e orquestra, teve como principais professores o maestro Manuel Ivo Cruz e o maestro Gerardo Kegelman, ok? O meu alemão é fraquíssimo. Ainda por cima afetado pelo Alzheimer, com esta idade que a gente já carrega em cima. É tudo alemão, a gente. Concluiu também uma pós-graduação em música teatral, vertente na direção da Universidade de Sheffield, é professor do Conservatório de Música da Maia e também do Conservatório de Música da Vila Real e torna-se regente do Orfeu Universitário de Porto a partir de janeiro de 2006. Um pequeno parênteses, foi também elemento, juntamente comigo, dos Lusíadas, e para o qual também contribuiu com o seu pequenino grão em alguns dos arranjos que ainda hoje este grupo de cordofones de electrovocal interpreta. Portanto, foi também ensaiador da minha tuna, da Tuna Académica da Universidade de Lusíada do Porto, e também foi o produtor do Luar da Ribeira, o segundo trabalho da mesma tuna, neste caso edição e CD, sendo responsável também quer pela sua gravação, agência artística e depois masterização e remistura, and so on. O que é que nos traz aqui hoje o António Sérgio para este bom, é o que temos na edição 8.0, e que é relevante para nós, tunas, é exatamente o seu aporte naquilo que foi essa passagem, quer enquanto tuno, depois magíster também da Tuna Universitária do Porto, e aquelas experiências mais colaterais que ele foi tendo, é engraçado, estou a falar de ser pessoa, estás aqui ao lado, mas enfim, que tu tiveste, né, nomeadamente, por exemplo, tu foste júri no FRA. Temos aqui uma série de coisas que não se cingiram só à tua presença ou à tua atividade enquanto tuno da Tuna Universitária do Porto. Sim. A este propósito, vou logo começar e vou entrar a pé juntos, como se diz em linguagem futebolística, com um pequeno vídeo para o qual eu confesso que este já estava preparado há muito tempo. Isto devia ter sido enquadrado num outro programa que nós tivemos, que se intitulou Os Filhos do Boom. Na altura não foi possível fazer essa entrevista contigo, faço-a agora, num contexto um bocadinho diferente, mas em sobreposta camada, digamos assim. E este vídeo, tu vais certamente lembrar-te deste pequeníssimo vídeo que eu vou passar agora, e depois vamos começar a conversa a partir daí, porque é de facto entrar a pé juntos. Vamos então passar o magnífico vídeo em questão. Vamos ver. A Tuna Universitária do Porto, e você é parecidíssimo com o elemento do júri ali, o António Sérgio. Sou o mesmo. É o mesmo, mesmo. António Sérgio, eu lembro de uma coisa que você disse aqui na primeira sessão, que a Tuna... que me desculpem os outros elementos da Tuna, que a Tuna Universitária do Porto não estava assim em boa forma. Hoje, passados que estão 3 meses ou 4, como é que está? É verdade. Todas as tunas passam pelas suas fases. Eu, na altura, tive a oportunidade de referir também que encontramos alguns júris difíceis que não nos deixam tocar temas como este que estamos a ouvir agora aqui atrás, e vai daí os maus resultados. Eu penso que te recordarás desta... Que delícia!
certo. Penso que recordarás em particular desta passagem, várias que tiveste enquanto elemento do júri, enquanto jurado do FRA. Esta foi particularmente interessante, porque para além de ter sido na final, onde a Tuna Académica da Universidade de Lusíada do Porto disputou a mesma com a Tuna Universitária do Minho, e a Tuna Universitária do Porto apresentou-se precisamente a este concurso, na qualidade de co-organizadora juntamente com a RTP Porto, na época, e fez, obviamente, uma atuação. E, na altura, o nosso queridíssimo Manuel Luís Goxa, a quem deixo mais uma vez, como já deixei aqui várias vezes, uma palavra de agradecimento em nome da comunidade tunoril. Quem sou eu para falar em nome da comunidade tunoril, mas enfim, agradecer porque o trabalho que ele nos emprestou, queira só não, goste só não, foi largamente superior a qualquer outra personalidade da nossa televisão, quer na época, quer hoje, naquilo que é aquele empurrãozinho, aquele input que nós sempre necessitamos e que infelizmente os dias correm é praticamente inexistente, comparativamente àqueles tempos. Mas voltando um bocadinho atrás e ao vídeo que nós acabamos de ver, recordas certamente deste vídeo. O que é que te apraz dizer sem que eu provoque qualquer tipo de sugestão? Bom, primeiro de tudo, um sublinhado daquilo que tu já disseste. Na altura, em co-organização com a Delegação Norte da RTP, calhou-nos aquele que efetivamente se veio a tornar o apresentador absolutamente certo para esta série de programas televisivos à volta das tunas académicas e que ganhou uma fama e um brilhantismo. Os episódios tinham todos uma dinâmica muito, muito boa e na altura penso que viralizava ali com um programa também na SIC que tinha uma audiência muito grande e começou a disputar a audiência com esse programa na SIC, salvo erro, qualquer coisa escova de dentes ou assim. E foi um programa que deu uma visibilidade, um conhecimento daquilo que as tunas andavam a fazer, nomeadamente a nível musical, que foi espetacular. As tunas todas ganharam muitíssimo com este programa. Eu aí faço uma chega àquilo que na altura estávamos a passar, onde há algum tempo tínhamos ensaiado e feito uma adaptação, eu fiz uma adaptação da Sinfonia 40 de Mozart para nós tocarmos. Que era o que estávamos a ouvir em PEC, precisamente. Que era o que estávamos a ouvir ali em pano de fundo. E então o que é que acontece? Muitas das vezes nós encontramos júris que vão ser júris de um concurso, mas para o qual não estão mesmo muito preparados. Repara, Ricardo, se te convidarem para ser júri de um concurso canino, as duas uma, ou percebes muito de cães, ou então vais dizer não. Recuso, naturalmente. Eu apenas vou dizer se gosto ou se não gostas de cão, mas não percebo da essência da coisa. E vai saber, nós temos uma realidade de tunas muito, muito antiga em Portugal. Tunas não só académicas. Por este Portugal fora havia 3 formas de se aprender música. Nos conservatórios principais de Portugal, que até há bem pouco tempo eram apenas Lisboa e Porto, eram nas bandas filarmónicas e eram nas tunas. Essas tunas, que não eram propriamente as tunas académicas, mas essas tunas tocava-se muito do repertório clássico, muito do repertório de Mozart, de Brahms, de Beethoven, etc., misturado com os instrumentos populares. Era possível ouvir algo que só se ouve hoje em dia em orquestra, mas com bandolins, com violas, com guitarras portuguesas metidas lá no meio. Estás absolutamente correto. Era quando a alta música, né, baixava à realidade rural em tempos onde não havia autoestradas. Exatamente. Mas aí aprendia-se a música na sua vertente também teórica. E vai daí, por tradição em Portugal, as tunas, e mais tarde as tunas académicas, gozam de certa forma de uma liberdade de escolha de repertório que acaba por ser extremamente eclético, muito grande mesmo. E as tunas fazem-no muito bem, e as tunas têm-no feito muito bem. Portanto, é com alguma perplexidade que ainda hoje, volta e meia, se vê
que uma tuna possa cantar e tocar uma canção absolutamente tradicional portuguesa, um vira do Minho, ou uma canção de tradição açoriana, e logo a seguir uma Primavera de Vivaldi, por exemplo. Por que não? Não é? Por que não? Mais porque sempre o fez. Porque sempre o fez, exatamente. Há legitimidade histórica para o fazer. Tem mais legitimidade histórica até para fazer isto do que outra coisa qualquer. Porque para fazer outra coisa qualquer, de acordo com aquilo que foi estudado, e como tu bem sabes, tão bem ou melhor do que eu, existiam os géneros folclóricos e os grupos de música popular. Sim. As tunas populares eram exatamente para interpretar a tal alta música de ouvido, e às vezes saber partitura. Exatamente. E levá-la para, né, a música é um fenómeno dinâmico, vai e vem. Às vezes havia partitura, outras vezes havia uns grafismos próprios. Há um livro muito interessante sobre as tunas do Marão. Sim, do Alberto Sardinha. Claro, já estamos a sair muito daquilo que é o ambiente tunas académicas. Mas há inclusive algumas tunas cuja sinalética de como tocar esta melodia não é propriamente um pentagrama e uma pauta musical como nós a conhecemos. Há outro tipo de sinais que os leva a tocar a mesma melodia e tocarem em conjunto. Depois as tunas têm outra coisa, que é sobre a capa da irreverência académica, da irreverência estudantil, conseguem, com muito brilhantismo, outras vezes nem por isso, abordar vertentes musicais que à partida poderiam ser impensáveis fazerem-se. Mas quando fazem com muito bom gosto e com boa escola e com ensaio, cada vez mais se nota a qualidade dos ensaios. Eu quase que me arrisco a dizer que uma tuna pode tocar uma canção, seja em que estilo for, que dentro daquilo que é o seu programa de festival, quase sempre naquilo que nós estamos habituados nos festivais de tunas, as tunas estão muito limitadas de tempo, não é? Sim. E como estão muito limitadas de tempo, das duas uma, ou escolhem 5, 6 canções que possam mostrar todas as vertentes que às vezes o festival enumera, não é? Para atribuir um determinado prémio. Às vezes atribui-se ali pontos para a musicalidade, pontos para as vozes, pontos para a dificuldade dos arranjos, para a dificuldade dos arranjos instrumentais, para se tem ou não estandarte. Agora cada vez mais deixa de se usar essa palavra estandarte e passa-se a usar bandeira. A qualidade dos pandeiretas, se os pandeiretas fazem ou não. Agora também se perdeu, infelizmente, um bocado daquilo que era a escola antiga de pandeiretas, em que os pandeiretas tocavam numa determinada pulsação, mas os pés e o corpo às vezes libertavam-se de qualquer uma dessas, quase como aquilo que a gente vê nos gigantones, em que os braços e as pernas estão à parte daquilo que é o ritmo do bombo dos Zé Pereiras. Isso é a antiga escola de pandeiretas, mas hoje em dia há muitos festivais que até optam por fugir um bocadinho. E bem, porque não? As regras são claras, nós queremos isto, queremos aquilo, queremos aquilo outro. Muito bem, as tunas que forem, se quiserem pontuar, têm que seguir um bocadinho esse... Naturalmente. Mas realmente nessa altura, a universitária, em alguns festivais, sofreu por tabela porque nos foi dito... E era aí que eu queria voltar atrás, interrompendo e não te queria interromper ao mesmo tempo, exatamente para pegar nesse ponto. Por que razão, não é? E voltamos à velha história, não é? Já prescreveu, estamos à vontade para falar, podemos ser detidos a qualquer momento sem risco sequer de o processo é pés para andar. Portanto, não há grande problema em relação a isso. A pergunta é extremamente objetiva. Porquê é que aconteceu aquilo naquele momento em concreto? Ou seja, a pergunta reformulada por mim, de uma forma direta, e que é a mesmíssima pergunta, só que feita de outra maneira. Havia ou não, então, naquela época, uma corrente no meio das tunas nacionais, das poucas que existiam à época? Comparado com hoje não tem nada a ver. Mas ainda assim existiam algumas tunas. As suficientes, vá. Havia ou não uma corrente naquela época que dizia de uma forma absolutamente tão taxativa como nécia que tunas só podem tocar música popular e uma tuna não pode porque é uma tuna tocar música clássica? Verdade ou mentira? Absolutamente verdade. Absolutamente verdade. As tunas são dirigidas por pessoas, não é? E as pessoas têm por um lado, essas pessoas têm o seu saber, por outro lado, têm o seu gosto, não é?
E gostos não se discutem, mas quem está à frente de uma tuna, portanto, as pessoas que pensam, uma tuna acabam por levar o seu estilo para o grupo. E recordo-me, este episódio em concreto aconteceu em Espanha, num festival, e aconteceu em Lisboa. Em Lisboa nós tivemos uma pontuação negativa num festival em que até nos sentimos em palco que tocamos mesmo muito bem, mas tivemos uma pontuação negativa porque o júri disse, e depois até falou comigo, um elemento do júri, a dizer que as tunas não podiam tocar música dita erudita, dita clássica. E foi isso que nos prejudicou. Não te esqueças que vais dizer, penso eu, se estiver errado, corrige-me por favor, porque tu estiveste lá ou não. Mas naquela altura conseguia, até porque na altura fazia Noitunas, um programa rádio que tu certamente conheceste, na Rádio Festival no Porto, que depois passei na Rádio Universitária a ter essas emissões, e nós conseguimos acompanhar aos domingos, porque tínhamos lá pessoas conhecidas, malta de outras tunas, portanto, eu tinha a informação com alguma rapidez, nada comparado com os dias de hoje, com o WhatsApp que não existia, é óbvio. Mas conseguia ainda assim acompanhar, porque eu emitia ao domingo à noite. Logo tinha os resultados na mão e sabia as notícias mais ou menos frescas. Corrija-me se é verdade ou não. Nesse mesmo Festival de Lisboa, aconteceu, dar-lhe o prémio para a melhor tuna portuguesa e para a melhor tuna espanhola. Corrija-me se era assim ou não. Tenho quase a certeza que foi no mesmo festival que... Havia uma separação, o que também era uma coisa inaudita, mas enfim, seja... E curiosamente a tuna espanhola que vence é a tuna irmã da tuna Universitária de Porto, a tuna Messina de Múrcia, que toca nessa mesma noite a Primavera de Vivaldi. A minha memória já não é a mesma coisa. Mas isso eu sei, isso eu garanto. A tuna Messina de Múrcia esteve lá nessa noite e tocou a Primavera de Vivaldi. Fazia parte daquele famoso repertório de músicas que a tuna Messina de Múrcia... É aqui que eu quero chegar. Como é que se aplica, ou das duas uma, ou houve um júri para tunas portuguesas e outro para tunas espanholas, ou então temos aqui qualquer coisa que não joga, né? Passando uma expressão bem popular, a bota com a perdigota. É precisamente isto que eu acabo de dizer, porque as pessoas que são convidadas para estarem num júri às vezes não se apercebem a fundo daquilo que é a realidade de um determinado grupo, não é? E vai daí o meu exemplo estapafúrdio de há pouco, que é, se nós os dois fomos convidados para um júri sobre uma raça qualquer de cães galgo-afegão, nós o que é que lá vamos fazer? Provavelmente nós vamos dizer, olhem, eu não sou a pessoa indicada para ir porque não percebo nada de galgos afegães. Mas volta e meia os festivais e as tunas também se veem envolvidas numa pequena teia e às vezes parece que estão na obrigação de convidar este ator, de convidar aquela pessoa da novela, depois de convidar um professor doutor da universidade, não sei o quê, e corremos o risco de ter um júri pouco habilitado que saiba o que é que é a realidade musical destes grupos. Mas que teve uma evolução ainda assim com os tempos que se foi moldando, não é? O gosto das naturalmente, tem vindo a mudar. Naturalmente, sim, e isto também depois esbateu-se completamente, como nós bem sabemos. Estamos a falar de algo que foi 1993, 94, 95, portanto, estamos a falar de algo que tem o seu peso histórico e lastro histórico suficiente para hoje o podemos, mais uma vez, falar com ele sem qualquer problema de ordem legal ou jurídico. Portanto, não há grande stress sobre isso. Mas voltando a repor a pergunta no seu devido lugar, conforme eu o fiz. Havia ou não, então, essa tal corrente opinativa que induzia que uma tuna académica / universitária, fosse ela qual fosse, não podia sequer, tão pouco, como eu cheguei a ouvir, tocar música clássica, porque não lhe cabia a ela fazê-lo, apenas e só música popular portuguesa, pasme-se. Sim, havia. A primeira grande discussão que eu fui tendo com alguns do meu tempo foi com alguns da Academia de Coimbra, que eram muito pouco defensores de algumas, inclusive de algumas sonoridades, por exemplo, da questão da inclusão ou não do contrabaixo numa tuna, de uma tuna poder ter ou não contrabaixo. Havia as voltas como não dá. As voltas como dá. Portanto, havia e existia algumas discussões com a Estantina de Coimbra.
à volta daquilo que era a essência do grupo em termos da escolha de repertório e a essência do grupo em termos daquilo que são as sonoridades da tuna, que obviamente é diferenciada pelos instrumentos que opta a tocar. Depois também havia e aconteceu esses episódios em Lisboa, e algumas discussões algumas conversas que eu fui tendo com algumas pessoas, nomeadamente sobre o que se iria ou o que se poderia ou não tocar. Mas atenção que não é uma coisa de Lisboa, por exemplo, a Antúnia, desde muito cedo, que teve uma abordagem também muito, muito clássica, e a tocar com um grande virtuosismo. Antúnia estreou-se no meio, no Celta, onde a Universitário do Porto esteve presente, no Celta, e eu também, quando na Académica Universitária do Porto, e na altura até a Antúnia era conhecida pela tuna Universitária do Monte da Caparica, nem sequer era conhecida como a tuna da Faculdade Nova da Universidade, ou da tuna da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa. Nem sequer era por aí que era conhecida. Era conhecida e apresentada como a tuna Universitária do Monte, tal e qual como eu estou a dizer. E que chega ao Teatro Circo em Braga a tocar o Ein Kleiner Musik de Mozart. Exatamente. Como calcularão, naquela época uma tuna, eu não vou dizer Lisboa, que é a Almada, é margem sul, mas ok, seja. Até que já é outro distrito, a Setúbal. A Almada já pertence a Setúbal. Mas pronto, genericamente para nós era uma tuna de Lisboa. Para nós no mundo das tunas, das tunas académico, Antúnia faz parte das tunas, do meio das tunas de Lisboa, naturalmente, e sem qualquer tipo de problema em relação a isso, não é? Há aqui qualquer sentido pejorativo na minha observação. De modo algum. Longe disso, muito pelo contrário. Surge no primeiro Celta, em Braga, a tocar o Ein Kleiner Musik de Mozart, que é uma peça clássica. Agora, a pergunta que eu ia fazer, e acho que com isto já disse tudo, a pergunta que eu ia fazer é exatamente ao contrário, é virarmos um bocadinho o bico ao prego. Dando continuidade a esta lógica daquilo que nós estamos a analisar e a falar, não é menos verdade, aliás, é completamente verdade, que a tuna Universitária do Porto, por exemplo, e pegando no caso em da tuna que tu registe e foste magista, vocês também tinham temas populares. Grosso modo, talvez não popular português do cancioneiro folclórico, do Riminho, admito que não, mas tinham umas carvoeiras, que é uma peça, é uma marchinha, é uma coisa perfeitamente acessível. À época não, mas se calhar hoje, olhando hoje àquilo que se faz e produz no mundo das tunas, e ainda bem, assim é que as coisas evoluíram também. Mas as carvoeiras, mesmo com os fantásticos arranjos dos quais tu és o responsável, tanto quanto eu sei, sim, quer vocais, quer instrumentais, não deixa de ser uma música que, se quisermos enquadrá-la em algum estilo mais em concreto, será uma música do cancioneiro ligeiro, música ligeira. Não é? Temos um azul, né, da menina da rádio, azul do céu. Não são coisas próprias. O Capuchinho Rodrigues Monteiro, penso eu que não será uma coisa assim tão complicada, mesmo naquela época não o seria. Tem lá uma nota ou outra que, enfim, mas genericamente. Sim. Daí até à música clássica vai-me, destes 3 temas que eu nomeei assim, de cabeça e de memória, vai uma distância colossal até àquilo que é. Parece até que a tuna Universitária do Porto, ou qualquer outra tuna do Porto em concreto, tinha no seu repertório Brahms, Mozart, Vivaldi, Verdi, e depois provavelmente acabaria com, não sei, Kierkegaard, estupidez. É um absurdo. O contrário é que tu não tinhas naquela época. Já reparaste nisso? Pergunto eu, não seria estranho? Porque na época tu não vias as tunas que seguiam essa linha mais popular portuguesa a fazer outra coisa que não fosse só isso. Ou seja, exato, o que é que eu quero resumir aqui? Em tom de pergunta. Se o ecletismo de um repertório numa tuna no Porto, que também tocava música clássica, eu vou reforçar aqui o também, é a palavra mais importante nesta frase, também tocava música clássica. Não era não só, exclusivamente, não. Também. No outro lado, o que nós tínhamos era tunas que só tocavam música popular. O que é que tens a opinar sobre isso? Sim, uma das primeiras frases que eu disse há pouco foi precisamente esta grande janela escancarada para aquilo que é o repertório musical que as tunas podem fazer e sobre a capa da irreverência académica poderem ser arrojados até na escolha do repertório. Antes de eu chegar à universitária, a universitária tocava de Mozart a Marcha Turca. Exatamente. E já tocava, portanto, uma peça com uma abordagem clássica. A universitária tinha já
desde sempre, muito por influência daquilo que é a realidade do Orfeão Universitário, uma mistura muito grande de influências musicais. Desde as mais tradicionais da música europeia até às mais tradicionais e populares da música portuguesa. E essa mescla ficou há bastante tempo inserida naquilo que é a tuna e os primórdios da tuna universitária. Lembrei-me agora de uma música popular que vocês tocavam ainda nos tempos, nós nem éramos nascidos, nem eu nem tu, mas que a tuna do Orfeão Universitário do Porto tocava, e é uma música popular. Adeus Corcho, Velo Paulo. Essa popular, não é portuguesa, mas é popular. É popular, mas essa entrou comigo. Pronto, então, eu por acaso tinha a ideia que era anterior, não sei, eu estava aqui a arriscar a malha. Não é anterior. Anterior eram algumas canções e algumas miscelâneas, por exemplo, então é isso. Que o universitário tocava, de algumas canções tiradas das colónias. Isso sim. Exatamente. Sim. Então Havia uma miscelânea com algumas dessas canções. O que vai dar ao mesmo resultado. O exemplo é o mesmo, ou seja... O exemplo é exatamente, é muito parecido. É a mesma coisa. Mas deixa-me só dizer-te que Ricardo, esta influência do Orfeão Universitário e nesta mistura de coisas muito populares, de uma canção tradicional alentejana, por exemplo, que na tuna se tocava, Fui colher uma romã, que agora até está muito em voga outra vez. Eu fui pegar num arranjo dos Açores, numa canção dos Açores, que é Charamba, e fiz um arranjo na altura. Portanto, é uma canção absolutamente tradicional. E a universitária, com esta bagagem, com esta tradição de mistura de estilos, acabou também por estar muito mais próxima de outras tunas que também tinham, de certa forma, o mesmo sentido de pensamento. Aquilo que é, a meu ver, a grande questão, Ricardo, é, hoje em dia nós podemos dizer, se nos juntarmos os dois e mais dois igual a nós e depois outros dois, o que é que para nós é a essência de uma tuna? Ora bem, para mim a essência de uma tuna passa muito por isto. As tunas, no seu grosso modo, tirando pequenos momentos para descansar a voz, no seu grosso modo, está a cantar uma canção, está a cantar um texto, está a cantar um poema, e está a cantar quase sempre a alguém, muitas das vezes a cantar para nós, músicas de caráter festivo apenas, portanto a cantar para todos, mas muitas das vezes está a fazer uma serenata a alguém, está a fazer uma dedicatória de uma música a alguém. E há sempre um poema, há sempre um texto inerente a isso. Ora bem, se nós, enquanto tuna, estamos a passar uma mensagem e de repente essa mesma tuna tem 500 instrumentos diferentes à nossa volta, o texto não vai passar. Portanto, a essência do grupo começa-se a perder. No meu tempo dizia-se, no meu tempo de academia e de tuna, dizia-se, em qualquer altura, sejam 2 tunos que estejam perdidos, sejam 3, sejam 5, sejam 10, pode haver uma situação em que a gente precisa de cantar uma música. Ora, se estes 10 que estão perdidos numa rua qualquer, se o Presidente da República estiver ali ao lado e pedir uma música e nós só tocarmos instrumentos de sopro, não podemos cantar e tocar. Eu acho que já estás aqui um bocadinho a perceber o que é que eu estou a querer dizer, o que é que eu acho. Eu acho que há uma riqueza imensa daquilo que são as sonoridades que se podem trazer para a tuna. O que é difícil, por vezes, é continuar a estabelecer-se um equilíbrio daquilo que me parece, pelo menos a mim, se calhar a outros tantos, aquilo que deve ser a essência da tuna. E agora dizemos, mas então onde é que entram os instrumentais que a tuna também desde sempre tocou? Precisamente nisto que eu disse antes. Estar sempre a cantar também cansa, e sobretudo nos instrumentais,
nós apresentamos de forma mais vincada o virtuosismo instrumental. Portanto, mais uma vez também pôr as coisas um bocadinho ao contrário. Também temos um instrumento que vocês também souberam aproveitar e muito bem. Eu vou dar um exemplo típico daquilo que eu vou acabar de dizer, ou neste caso exemplificar, o scherzo, as cordas vocais. O scherzo era uma adaptação que já existia no Orfeão Universitário de há muitos anos e que nós levámos-lo para a tuna colocando 2 naipes a fazerem em falsete e aí é que foi o verdadeiro clique, foi o colocar em falsete essas melodias e um arranjo que lá está, é de uma adaptação do Brabeiro de Sevilha, que é apenas instrumental, passou a apenas vocal e depois passou apenas vocal, única e exclusivamente vocal, com o cantar do falsete e multiplicando ali a série de frequências que se ouve e com um resultado sempre muito brilhante. Portanto, resumindo, posso aferir das tuas palavras que uma tuna que se reduz apenas e só a um estilo musical, seja ele qual for, está obviamente a falhar até com ela própria. Fará com aquilo que será o propósito de uma tuna genericamente e no abstrato. Será uma dose extra, não é, com Viagra, de oportunidades sucessivamente não aproveitadas, não é, de poder fazer algo diferente. A partir do momento em que se escolhe um só caminho, não é? Uma só via. Certo. De certa forma, sim, é muito difícil. É castrador. Podermos dar um brilhantismo apenas a um tipo de caminho musical, não é? Quase como um estilo de jogo que nunca muda, é sempre só aquilo. Tanto mais que a história recente, ou pelo menos a história do nosso tempo até agora, disse-nos que já outras tunas tentaram e acabaram sempre por abdicar de um caminho absolutamente só estreito e filosófico do próprio grupo, não é? Sim. É evidente que, não é, nós hoje olhamos para tunas de Coimbra já há muito tempo, por exemplo, e onde é que já vai a história da música popular portuguesa? Esse comboio que ficou ali em Foscoa já não existe. Já não existe. Por e simplesmente não existe. Não é que nem sequer tem lá, não consta do repertório. E depois temos, né, magnificamente uma interpretação do Estatuto Universitário de Coimbra do El Condor Passa, né, que em termos de piada, o Estatuto Universitário de Coimbra é a nossa tuna de mérito, irmã, quer da Universitária, quer da Luzia, dizia em tom de piada ao nosso saudoso Paulão. Sim, o Condor Passa, aquela música magnífica, não é? Alentejana, El Condor Passa. Aí ríamos todos um bocadinho à custa desse xiste barato, mas que ilustrava muito daquilo que depois veio a acontecer, ou seja, percebendo-se, obviamente, que aquilo que o tuna deve fazer é música, independentemente de qualquer ditame de ordem estética ou cultural ou qualquer coisa que o valha. É música. Ora lá está. E as tunas fazem-no muito bem. Há muitas tunas que com a qualidade de ensaio, com a qualidade de arranjos, fazem coisas brilhantes em palco, com muito arrojo, indo passo a passo, procurando novos caminhos, e essa riqueza está-se a tornar verdadeiramente o trunfo. É um património. E é um património, é um espólio que fica. É um património. Por falar em arranjos, qual foi o arranjo da tua lavra que mais gostaste de fazer? Não é o mais difícil, não. Ou que levou mais tempo a montar, a executar, não. Aquele que mais gostaste de fazer. É muito difícil para mim escolher como pode imaginar, não é? Claro, são filhos. São filhos, é isso mesmo. Cada um deles são filhos. Eu penso que há 2 que não são unanimemente muito falados. Há outros meus arranjos que têm um brilhantismo grande. E recordo que eu tenho vários arranjos espalhados por várias tunas. Exato. Pela tuna da Luzia, que já falaste, pela Oportuna. A Oportuna gravou... Sim, também ensaiaste a Oportuna, esqueci-me de referir. É verdade. A Oportuna gravou um disco em que eu fiz 90% dos arranjos que lá estão, e ainda hoje é um disco muito atual. Se um dia puderes passá-lo ou passar um bocadinho, as pessoas conseguem perceber porque é que eu falo. A Coimbra toca alguns dos arranjos meus, nomeadamente Os Olhos nos Olhos,
uma canção que acaba por ter um impacto muito bom, mas há de certa forma 2 arranjos que para mim estão ligados à universitária e eu vejo com um brilho especial. Estes 2 arranjos são, um é o Jamais. O Jamais foi o primeiro arranjo que eu fiz em que a música andou a matutar na minha cabeça e depois sentei-me para escrever e não recorri sequer a nenhum instrumento e escrevi o arranjo, mais ou menos da sentada, e o outro é precisamente a charamba. A charamba... popular açoriana, já agora. Popular açoriana. Convém dizer. Convém também dizer que quando eu levei o arranjo para a universitária, o primeiro impacto foi negativo. Precisamente porque na altura, na universitária, e efetivamente foi uma maneira de pensar e uma maneira crítica que nos abriu muito os olhos e que foi muito útil na altura, a esta distância, nós podemos dizê-lo assim. A universitária usava e abusava de cantar músicas em castelhano. Músicas em língua espanhola, porque havia ali um brilho, um salero, havia uma energia que nós às vezes não tínhamos. E quando eu trago a charamba, a primeira vez que mostrei o arranjo e que mostrei, algumas pessoas disseram: epá, isso é um arranjo muito espanhol. E foi para mim difícil mostrar-lhes que na essência harmónica daquela canção tocada à maneira açoriana, só com uma violinha da terra, a primeira base harmónica que lá está é exatamente a base harmónica tradicional. Eu não mexi na base harmónica no início em nada. Convém também dizer que o Jamais é um tema brasileiro. É uma canção brasileira. É isso mesmo, Jamais é uma canção brasileira. Julgas canções... que eu nunca te amei e hoje escarneço de ti. Vai lá, tu aqui não lembro da letra. Essa mesmo. O Alzheimer afinal. Esses 2 arranjos têm para mim uma ligação muito especial. Depois há um ou outro também que na altura também escrevi para os Lusíadas. A banda, sim. Gosto muito da força que... A estampa comanesa também é da tua lavra. A estampa comanesa é da minha lavra, o escrever uma série de pautas também é da minha lavra, mas a estampa comanesa é muito baseada já... no original dos Chabaneiros. E mesmo os chabandenhos iam buscar muita coisa. Já iam buscar a outros, sim. A muitos grupos argentinos, exatamente. Sim. Como os Tucutuco, por exemplo. Em jeito de provocação, ou talvez não, o que é que te apraz dizer dos arranjos do Timor? Não percebi? O que é que te apraz dizer dos arranjos do Timor? O Timor é uma música... O Timor é uma música muito bem conseguida a nível de arranjos. Que é da lavra do Eduardo Pedro. Exatamente. Do Eduardo Pedro. O Eduardo Pedro tem já é um músico muito talentoso. E na altura ele, salvo erro, nomeadamente o arranjo da... E estava a faltar a canção... Nasci, sonhei, nasci. Sonhei a mãe. Era a outra a seguir que eu ia... É o Eduardo Pedro com um outro músico de carreira também, que é o André Ramos, que fizeram os 2 em conjunto. E eu recordo-me que o Eduardo Pedro chegou ao Orfeão Universitário e mostrou uma música, o Nasci, e disse-me: epá, à Tuna falta uma marchinha e eu vou fazer uma adaptação desta música para uma marchinha. Eu não tive qualquer interferência nesse arranjo fabuloso dele. A única coisa que eu disse foi: Eduardo, esta música tem um potencial imenso para ser como está, do jeito próximo do bolero. Não atires daqui. Portanto, foi a minha única interferência relativamente à canção, e depois o Eduardo Pedro fez esses 2 arranjos que são realmente fortíssimos. Lá está, com abordagens de sonoridade também ligeiramente diferentes. Por exemplo, o Timor usa ali um bombo de paliteiros para dar aquele extra grave percutivo, coisa que na minha altura não havia esse arrojo. Eu, quando apanhei a turma universitária,
o meu grau musical de patamar, de passagem de patamar mais exigente, acabou por ser a mudança da disposição da tuna em palco, que a partir daí ficou sempre assim assumida, e penso que, regra geral, é isso que acontece nas tunas todas. Ou seja, a Universitária estava distribuída em palco por famílias de instrumentos e passou a estar distribuída em palco por famílias de vozes. Naipes. Uhum. Por naipes vocais. Depois também a maior parte do repertório estava assente num solista ou em dois solistas que se alternavam, e passou a ter um pensamento mais por o tutti vocal como o primordial, e os solistas poderem aparecer mais à direita, mais à esquerda. É claro que depois, em termos daquilo que é o fazer o som, nomeadamente em palco, pode criar ali alguns problemas, mas por isso é que também há os testes de som, claro, para precaver e resolver alguns dos problemas de som. E ainda bem que te focas esse ponto da parte vocal, porque era exatamente por aí também que eu queria continuar esta conversa. Há aqui também algo que te diz muito, que é a função do solista. Tu chegaste inclusivamente a soar músicas universitárias, no caso do Jamais, por exemplo. Sim. Portanto, não há aqui qualquer novidade para ti também naquilo que é estares na função de solista da tua. Ao longo dos tempos em que, quer como iniciador da Universidade do Porto, quer como agora mais recentemente, regentor da Universidade do Porto, e acompanhas a tua também, de alguma forma, né? Ou acompanhando de outra forma qualquer, não interessa. Quais foram os solistas da Universitária que mais te marcaram ao longo destes tempos? Sim. Os dois primeiros foi logo o Manuel Moura e o Zé Costa. Duas vozes diferentes. O que me impressionou mais na tuna, o Zé Costa, e o Manuel Moura, claramente, nos fados, sempre foi a minha grande referência. O Manuel Moura depois tinha uma energia muito diferente, que dava à tuna um estímulo extra. Depois, enquanto solistas, quando apareceu a voz do João Miguel, uma voz mais estudada, na altura ainda não muito, ele ainda não estudava canto. O famoso Amapola. Exatamente. Eu aconselhei o João Miguel a entrar. Aliás, o João Miguel neste momento faz. Eu entrevistei carreira, na pandemia. Entrevistei na pandemia. Sim. Faz carreira como cantor, e bem. E na altura, quando ele entrou, portanto, eu vi ali uma possibilidade de mostrar a outros o quão uma voz mais académica, mais lírica, podia ser um caminho vencedor para o mundo das tunas. La Rota de la Virgen de los Peligros. La Rota de la Virgen de los Peligros. É uma coisa absolutamente estratosférica. Que é uma canção que nós difícil. Aprendemos em Espanha. É uma canção muito difícil, portanto exige técnica, não é? E aquilo que muitas das vezes nós vemos nas tunas é a vontade de se apenas cantar a nota o mais aguda possível. Não, a nota mais aguda possível, mas sabendo cantar. E num período de tempo mais largo possível. E num período de tempo mais largo possível. É o chamado síndrome Julio Romero de Torres. Não, o síndrome. Síndrome Julio Romero de Torres. De certa forma. 15 dias depois o gajo ainda lá está. Na contadora, exatamente. Já a malta fez uma data de coisas, já casou, entretanto. Não nos podemos esquecer que tu próprio eras um solistazinho, não é? A malta caía nesses erros. Era normal da época. Não, longe disso. Não é nada longe disso. E em termos de um solista tem que ter uma excelente dicção. Quando as pessoas ouvem um sentido de afinação muito bom, obviamente, e tu tens uma dicção muito boa. Às vezes as pessoas esquecem-se
que quem está na plateia, se não perceber o texto que vem de lá, não as pessoas adormecem, perdem o interesse. Não vale a pena. As pessoas adormecem. Portanto, isso é o mais importante. Nos tempos mais recentes, que solistas da Universitária tu destacas, se é que destacas? O atual Magister tem uma presença e uma voz e uma afinação encantadora. O atual Magister da Tuna Universitária. Mais nenhum? A Tuna Universitária, felizmente, tem... Roberto não merecia aqui um... Sim, mas o Roberto já deixou a Tuna há uns 15 anos, não é? O Roberto teve, infelizmente, o Roberto já não está entre nós. Referi primeiro não por ele ter partido, mas precisamente pela forma como ele interpretava, nomeadamente o Perdidamente. O Roberto escolhia, Perdidamente, que também é arranjo meu, Roberto escolhia a dedo o repertório que cantava e fazia-lo muito, muito bem. Tanto mais que ele seguiu uma carreira a cantar. Exatamente. Ele era uma voz com um sentimento absolutamente ímpar. Aquela diagonal que ele faz da música brasileira é uma coisa... Sim, tanto mais que ele foi para o Brasil é arrepiante, exatamente, é arrepiante. Para estar no seu mundo, não é? É só arrepiante, mesmo ainda hoje, no YouTube, é só arrepiante. Porque aquilo é absolutamente... Não é normal. E estou a dizer isto positivamente, não é? Mas repara, Ricardo, agora mais, mas já no nosso tempo, quantos e quantos dos nossos pares, que muitos deles sabiam pouco de música até chegar à Tuna, alguns não sabiam nada, outros já sabiam sim, efetivamente alguma coisa, mas que disputaram em músicos com uma sensibilidade muito grande. E isso deve-se a quê? A um mérito que está à volta desta cápsula, que é o movimento de tunas académicas. Nós, no nosso tempo, falávamos muito sobre o boom dos instrumentos populares à custa das tunas. Muitas das casas aqui no Porto, em que nós dois, nesta academia, participamos, das casas musicais de venda de instrumentos, começaram a vender bandolins como nunca tinham vendido antes, não é? Não, estavam em risco era de fechar, se não fossem as tunas a ressurgir, que é diferente. Exatamente. E à nossa volta, muito boa gente a tocar bem, a tocar com sentimento, e alguns deles até a seguir uma carreira musical. E as tunas devem isto. Exato. Estamos a caminhar mesmo para o final, estamos com 47 minutos, mas ainda temos para uma hora, ainda temos aqui alguns minutos disponíveis. Alguma rasteira? Como é que... Não. Como é que... Não, a conversa está interessantíssima, já devemos até ter feito isto há mais tempo. Isto na pandemia teria resultado no ouro sobre azul, sem prejuízo, obviamente, de agora, mas isto é destas coisas. Como nós temos a página no YouTube e aquilo vai acumulando, não é? Portanto, este é o 99ª emissão dos vários programas que nós temos. Faremos uma nova um dia desses. Eu estou a contar a fazer a emissão 100 quando nós comemorarmos os 5 anos. Portanto, a pandemia foi em 2020, o Tunísios, que foi o primeiro programa que inaugurou a Portugal Tunas TV, foi a 27 de março de 2020. Portanto, está a fazer agora, né? 6 anos, certo? Portanto, vai fazer agora 6 anos. Vamos ver se a emissão 100 será nessa altura para comemorar exatamente isso. Mas março já vai meio. Exato, já está a ficar apertado. Mas bom, provavelmente vamos conseguir qualquer coisa. Agora, isto é só para ilustrar que nós vamos acumulando os programas, porque depois tivemos 4, 5 programas distintos, ok? Depois pode-se consultar a página Portugal Tunas TV e percebe-se o que é que eu estou a dizer. E tiramos a tal rubrica, né, mais focada no tempo do boom, né, e tu aí tinhas que ir, né, que nem uma luva. Pronto, tiveram lá nessas emissões pessoas como o João Paulo Sousa da Infantuna e da Estudantina Universitária de Coimbra, o Luís Veloso da Universitária do Minho, o Ricardo Mendes da Universitária de Aveiro, portanto, pessoas que são daquele tempo, ok? E da Universitária teve, nomeadamente, o nosso querido Eduardo Coelho. Portanto, aliás, foi a primeira emissão dessa rubrica, foi precisamente com o Eduardo Coelho.
Portanto, naquela altura teria sido, a tua participação ainda teria sido muito interessante, porque aproveitava ainda o elan, né, da malta estar em casa confinada. Curiosamente, estes programas também conseguem ter visualizações, como a gente estava a falar em off antes de começar, mais ou menos ao nível daquilo que era a média do tempo da pandemia, que não deixa de ser um fenómeno. Portanto, é porque, pronto, no meio desta parvoíce toda que a malta vai falando, alguma coisa de útil, pelo menos em 300 pessoas, mais ou menos, vai tendo. Isto tem impacto imediato, atenção, depois ao longo do tempo os hitos vão crescendo, obviamente, lentamente. E muito mérito teu, Ricardo, parabéns. Pá, a gente, como dizia outro, é o que temos, fazemos o que podemos, é o que temos, e queremos sempre manter esta chama viva, porque isto é importante e cada vez mais. É uma das coisas que eu dizia no tempo da pandemia, e depois voltei a repetir, é que não deixa de ser extremamente paradoxal ser malta do nosso tempo, é? Malta que não sabia o que era isto, não havia. Hoje, a fazer isto nas linguagens da malta deste tempo, não quer saber disto para nada. Repara no paradoxo que a gente caiu. Não deixa de ser curioso e sintomático, portanto. Mas enquanto houver estrada para andar, como diz a canção, o Palma, Jorge Palma. Como diz o Palma, bota para a frente e estamos cá para isso. Vamos mesmo terminar, vamos para os últimos 10 minutos e vamos aligerar agora a coisa com perguntas e troca de opiniões um bocadinho mais leves. Como é que tu vês agora o fenómeno hoje em dia? Tu que estás afastado, seguiste, não é, no nosso introito de hoje, estás a fazer coisas completamente diferentes e bem mais sérias, se calhar, ou seguramente. Portanto, como é que tu vês, qual é o teu olhar holístico desta história toda num panorama 360 graus, onde não é só universitário, certamente, que te leva um bocadinho da tua atenção, tu nos a pouca que se calhar dedicas, mas se calhar volta e meia vez uma coisa ou outra. O que é que está para dizer deste fenómeno hoje, daquilo que consegues visualizar e perceber? Sim, é como dizes, a música é a minha vida, e dentro de orquestra, de ópera e de coisas, eu estou ligado ao Orfeão Universitário, e as suas duas tunas são, de certa forma, o que me puxam ainda, para além, obviamente, de um gosto que nunca desaparecerá por este tipo de música. Eu penso que há apenas uma receita para as tunas poderem marcar uma posição, e prende-se um bocadinho com aquilo que eu já disse aqui antes, que é a seriedade que colocam dentro de todo esta vontade de fazer às vezes coisas menos sérias no palco, ao abrigo do grupo que é a tuna. E as tunas com boa qualidade têm sempre um impacto muito positivo no público, precisamente porque, ao fazer-se música, a maior parte das pessoas é adepta apenas de só há uma música boa ou uma música má. O estilo não interessa. O estilo interessa menos, não interessa, o estilo interessa menos. Mas sendo música boa, no seu essência, no seu sumo, e efetivamente o que eu mais gosto de apreciar nas tunas é a forma como resolvem as questões musicais, os fraseados musicais, a harmonia que colocam numa determinada música, que se estão certinhos, se cantam bem, se estão com uma atitude musical de respeito àquilo que estão a fazer. Isso é o que eu mais aprecio. Há uma série de grupos com muita qualidade e que se debatem e se gladeiam como na nossa altura, e por vezes aquilo que eu vejo é que há dificuldade nomeadamente quando estão num palco com muitos microfones, com muita amplificação, em qual é a informação que querem colocar do lado de lá. Porque se a informação não for a informação certa, tu vais ouvir muito ruído e pouco daquilo que é o que nós estávamos a falar antes, por exemplo, do que é o texto de uma determinada canção. E a coisa aí fica subvertida, fica manca, fica canhota, e vai-se perder o equilíbrio. E quando se perde o equilíbrio, a conotação vai ser negativa, a meu ver. Ao fim destes quase 35 anos pós-boom,
e já muita gente passou pelo mundo das tunas, sendo que a esmagadora maioria passou mesmo literalmente, ou seja, enquanto estudou, esteve na tuna, desfrutou dela, usou-a no melhor sentido, da forma que bem entendeu, saiu, foi fazer outras coisas e por isso simplesmente desligou. E depois houve ali uma espécie de uma aldeia gaulesa de malta, repleta de malta, são sempre os mesmos 50, 100, que se foram mantendo de alguma forma ligados ao fenómeno. Ao fim destes 35 anos, mais ano, menos ano, achas que o fenómeno tuna estudantil português está mais credibilizado ou menos credibilizado face àquele tempo? Se sim, porquê? Se não, porquê? Eu acho que passou o momento de menos descredibilizado. Uma tuna é mais do que um grupo musical. E nós, no nosso tempo, tínhamos uma escola fraterna muito imbuída individualmente nos nossos elementos, mas enquanto grupo também. Depois disso, aquilo que me parece é que as pessoas, em geral, começaram a ficar um bocadinho saturadas da forma de viver das tunas e daquilo que algumas tunas... O boom das tunas foi muito maior do que aquilo que foi os nossos anos de tuna na altura, não é? Já aí foi um boom, mas a seguir foi um boom muito, muito maior. Sim. As réplicas, digamos assim, foram as réplicas. Os tsunamis a seguir ao terremoto inicial. E depois com muita coisa degenerada. E eu acho que a percepção geral daquilo que foi o vastíssimo público começou a ser um bocadinho depreciativo, e a ideia que eu tenho é que agora volta a ter um nível de estatuto que está o que é que leva a dizer isso? Do nosso. E o que é que leva a dizer isso? O que me leva a dizer isso é, sobretudo, aquilo que é a atitude individual de cada pessoa e do grupo em si, das tunas em si. Eu não vejo muitas tunas, mas volta e meia vejo, até porque a minha filha também está no mundo das tunas agora, portanto procuro um bocadinho, vejo mais do que via há algum tempo atrás e vejo, ou pelo menos a imagem que vai passando eu agora muitas das vezes enquanto um ouvinte, é que volta a haver algum brio e algum respeito até em investir o traje. Não sei se é sempre, se é assim por todo lado, mas a ideia que tenho é que está mais igual àquilo que era o nosso tempo. Pergunta final, como é que vês a tuna Universitária do Porto hoje? A Universitária do Porto está num caminho espetacular. Nunca teve tanta gente a tocar bem e a cantar bem. A Universitária do Porto está a sofrer de um mal que é um bocadinho geral, que é o encontrar novas canções. A Universidade do Porto habituou durante muito tempo, durante muitos anos, durante décadas, o seu público a canções com uma qualidade e exigência musical muito forte, com um impacto de quem ouve muito, muito alto. E então é difícil escolher-se agora uma nova canção para substituir, como já disseste, o Timor, para substituir as Carvoeiras, para substituir a Charamba. É a consequência lógica da bitola estar alta. É a consequência lógica da bitola estar alta. E, portanto, eu acho que as tunas todas deviam fazer um esforço por tornar isto obrigatório. Em cada ano colocar 3 canções novas no seu repertório. Nem todas podem ser canções de topo, mas havia de ser, e volta e meia, nós ouvimos sempre a mesma coisa. Rapidamente, porque me esqueci e já devia ter feito, antes desta pergunta devia ter feito esta, vou fazer agora, mas ok, tudo bem. Aqui a ordem dos fatores é mesmo arbitrária. Que impacto é que teve um grupo chamado Los Chabandanhos, e se quiseres Los Golfiones também, e outros, Los Panchos, e por aí fora, no próprio repertório enquanto tiveste como magista da Universidade do Porto? E depois? Sim, foi relevante, sim, porque foi muito relevante. Eu, inclusive, nos anos 90, correspondia-me por carta com o ensaiador dos Sabandanhos.
Porque quando estamos a falar do Héctor Gonzalez, correto? Do Héctor Gonzalez. Quando eu ouço uma música, eu, enquanto profissional da música, eu estou a ouvir coisas que a maior parte de vós não ouve. Eu estou a ouvir os meandros da evolução harmónica, segundo, quarto, quinto, sexto, primeiro, etc. Modulações. E eu via mais e falava de música, e foi realmente uma das minhas grandes influências musicais. Se calhar estamos de acordo aqui os dois que o Héctor Fernandes Héctor Fernandes, assim o nome dele. Héctor Gonzalez. Héctor Gonzalez, peço desculpa, exato. Héctor Gonzalez, exato. Estou aqui a confundir com outros elementos dos Chabaneiros que depois foram para os Atlantes também. Provavelmente para nós, pelo menos para mim, é o arranjador, se quiseres, de grupos eletrovocais, claramente lá em cima. Quer dizer, é uma coisa fabulosa. Fora, é absurdo. Chega a ser absurdo. Chega a ser absurdo. Ricardo, a convite de um dos meus contemporâneos, que foi o Misha, que é uma figura de vulto e de influência na tuna universitária. Também esteve aqui connosco na pandemia, o Misha. Não propriamente musical, mas a outro nível. A convite dele, fui assistir a um espetáculo ao vivo de homenagem ao Elfídio Alonso, despedida do Elfídio Alonso. O Elfídio Alonso fez o favor de pedir um aplauso para nós os três, fui eu, o Ruizão e o Misha, e assistir a esses grupos ao vivo é absolutamente obrigatório para quem ensaia tunas, para quem vive as tunas de uma maneira... Estás a dizer exatamente o que eu escrevi há mais ou menos um mês e meio no meu blog. E tenho quase a certeza que não leste esse artigo. Portanto, pronto, podes lá ir ler, porque é exatamente isso que eu digo. Não li, não. É um exemplo fabuloso de está lá, não digo que está lá tudo, mas está lá muito. Se ouvirmos com atenção, desculpa estar a interromper, se ouvirmos com atenção, deixa eu ver se eu tenho aqui a passagem do que eu escrevi, que é para não me falhar. Se ouvirmos com atenção os arranjos feitos por este cavalheiro, e sem desprestígio para o Benito Cabrera, que é o atual, aliás já não é, porque ele também já deixou de ser, em 2020 precisamente, deixou de ser o ensaiador dos Chabaneiros. Eu desconheço neste momento quem é. E o Benito Cabrera também já é uma pessoa com muito lastro. Eu estive a falar com ele no final do espetáculo, estive a falar um bocadinho com ele, com o atual... Eu vou-te só ler a passagem daquilo que eu escrevi relativamente àquilo que eu acho... Ricardo, eu não tenho dúvidas que há muitas tunas em Portugal que também seguem aquilo que tem sido a influência da universitária. Nós seguimos boas... Mas deixa-me só, desculpa dar a ver, porque tu falaste e nós não combinamos e tu nem sequer leste esse artigo do meu blog. Não li, não. Estás a falhar, mas não interessa, porque eu agora vou ler a passagem em questão e se calhar vamos perceber o que é que eu estou a dizer. Escrevi eu então, mesmo no final, ouvir Los Chabaneiros durante muito tempo é, em si mesmo, um doutoramento em musicalidade típica de grupos eletrovocais. Demora a perceber-se os detalhes. Aquela nota, aquele acorde, aquele arranjo. E o porquê de... E demora ainda mais tempo a entender, porque são a etapa superior da interpretação eletrovocal. Tudo aquilo parece fácil, quando na verdade para a esmagadora maioria das tunas é inatingível. Isto foi o que eu escrevi. Certo. E não sei se estarás de acordo ou não. Mas... É muito isso. Isso. Claro que eu é como tu disse, eu ainda vejo mais, não é? Calcula dela. Eu estou atento ao que está a acontecer a nível da amplificação, ao nível do técnico de som. O técnico de som é um elemento deles fundamentalíssimo, não é? Sim. Porque quando estás dependente de microfones e de amplificação numa sala para 1000 pessoas ou 2000 pessoas... Eu assisti a uns 7, 8 espetáculos deles. Eu sei. Em ambiente de sala, em ambiente de pavilhão e ao ar livre, com vento a dar nos micros. É fabuloso. E eu não encontro ninguém que não goste
daquele caminho e que não goste daquele estilo de música e que não goste do efeito que um conjunto vocal distribuído, intercalado por solistas, e não há ninguém que fique indiferente àquele grupo e àquela sonoridade. Portanto, os bons exemplos têm que ser seguidos e uma boa cópia, por vezes, é muito valiosa, não é? Vamos ver, nem é tanta questão da cópia, claro que sim, sendo tunas, e nós aqui em Portugal não temos assim tantas a decalcar, eu escrevi isso precisamente no meu artigo. Mas eu não vejo tanto pela questão da cópia, Sérgio, eu vejo mais pela questão do nível de exigência que as tunas, mesmo com as suas limitações e não conhecendo a música a fundo como esta gente conhece, poderão eventualmente tentar pelo menos replicar à sua maneira. Sim. Ou seja, é um caminho, é mais por essa lógica, não é, de um caminho, não é, apartando obviamente outros. Ricardo, uma coisa leva à outra. Não é? Não esquecer aqui uma diferença fundamental. As tunas académicas são constituídas por elementos muito voláteis, que saem cada 3, cada 4, cada 5, cada 7 anos, depende, depois há alguns elementos que ficam mais, e os Sabandenhos é um grupo de gente profissional, todos eles, ou na sua grande maioria, gente muito dotada musicalmente. E que já lá estão há muitos anos. Mas atenção. Já são muitos anos. Gente com vozes que fazem carreira, que cantam em teatros líricos. Sim, tem carreiras particulares. Que cantam zarzuelas em teatros de zarzuela e que cantam nos Sabandenhos, nos espetáculos de Sabandenhos. E à noite estão no Tanderete na RTVE. Portanto, exatamente. Isso é possível em grupos que ao lado das tunas, ou depois das tunas, não sei se ao lado, se por baixo, se depois... Cada um escolherá. Repara o que eu vou dizer, em grupos que volta e meia se formam e que têm toda a possibilidade, porque vão buscar a esta tuna este barítono que é fabuloso, àquela tuna vão buscar aquela guitarra, à outra vão buscar o bandolim, à outra vão buscar o solista tenor, não sei o quê. Esses grupos sim podem fazer algo mais, algo que na música é fundamental, que é tempo. E quando tu tens vários elementos, todos eles excelentes personalidades musicais, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos a ensaiar em conjunto, então aí podem fazer coisas que para as tunas é difícil fazer, devido a isto que eu acabei de dizer. Todos os anos sai gente, todos os anos entra gente. O Orfeão Universitário do Porto é isto, isto é uma das essências presentes. Claro. Eu, enquanto diretor artístico e maestro do Orfeão Universitário do Porto, se não tivesse isto bem, se não convivesse bem com isto, já tinha dado um tiro na cabeça há muito, não é? Porque todos os anos chega depois das férias, não sei quem saiu, não sei quem virá, claro. Há vozes que são insubstituíveis. Claro. Há personalidades que não aparecem, é preciso formar outras, e a coisa está sempre a mudar. Portanto, claro. O nível nunca pode... Agora, com os Sabandenhos e como os Golfiones e outros grupos que a gente tenta comparar, o que é que nós lá vamos buscar em termos de bons exemplos? São perfeitamente essa filosofia musical que funciona. E é isso que a gente vai comparar. Para remate, fora isso é difícil. Para remate, e porque é possível, e porque já foi provado ao vivo e a cores que é possível. Eu vou deixar só o nome de um tema que vocês interpretaram em boa hora, deixaram de interpretar em má hora e que deviam voltar a interpretar novamente, na minha modesta opinião, quem sou eu? Barco Quieto. Ouçam a versão do Barco Quieto de Los Sabandenhos e a versão que a Tuna Universitária do Porto fez a seu tempo, no mesmo tema, da mesma música. É uma coisa estratosférica. Portanto, é possível. Não é igual, não. Mas não foi isso que foi dito aqui, nem é essa a apologia. Não pode ser igual pelas razões que tu acabaste de elencar. Uma a uma. Nunca será igual. Não foi isso que foi dito, nem sequer é essa, digamos assim, o leitmotiv desta troca de opiniões. Longe disso. É a tal história da opção estética que é feita. Com os recursos que nós temos, limitados no tempo, no espaço, na circunstância,
ok? O tal que chegas nas férias e já não foi para o Brasil e agora o que é que eu faço? Não tenho solista. Isto é o pão nosso cada dia das duas portuguesas. Nós sabemos, a malta anda cá já há 35 anos, para o bom e para o mal. Nada de novo. Mas também não é menos verdade que o Adão Rosa Toledo saiu várias vezes para a Tuna Universitária do Porto. Sim. E para bom entendedor, não é? Meia Rosa Toledo basta. Acho que não é preciso dizer muito mais do que isto. Optar pelo caminho fácil, esta é a minha modesta opinião, é continuarmos a tocar um malhão, não é? De Santa Maria de Louças, quer dizer, não é? Bom, optar pelo caminho difícil é que se calhar, além de trazer mais vantagens, é seguramente aquela que deixa, como dizem os espanhóis, huella, deixa marca. Estamos a falar de Barquete, se calhar já nem te lembravas que vocês em tempos tocaram Barquete. Não fui tu, pelo menos, ouvi-o. Portanto, é sinónimo que é possível fazê-lo, não é? E Afonso e Almar. Estávamos aqui, não é? Ou então vamos sair da esfera da Universitária do Porto, oportuna, a Simão Bolívar Simão. Olha, veio a calhar, estamos num tempo muito interessante para falar em Simão Bolívar. Tem a sua piada. E a Herrera, pela Tuna da Luzia. Sim. A adaptação que a Tunafonia do Orfeu fez, o Pájaros en el aire, sim. La madre de mi madre, né? Las manos de mi madre. Las manos de mi madre. Exatamente. A Tunafonina do Orfeu no Porto também tocou a beira-mar, que é uma adaptação do Maria Vá. Maria Vá. Provavelmente foram beber à Tuna Medicina de Múrcia, que copia ipsis verbis a versão do Chabanés. É uma adaptação, é legítimo. Não é? No bom era o que mais havia, era adaptações, portanto. São opções que as tunas fazem. E há quem as continua a fazer difíceis e há quem as continua a fazer fáceis. E provavelmente também isto tem a ver com aquilo que é o resultado final e aquilo que é o espelho, não é, da nossa legitimação aos olhos dos outros. Eu estou convencido que uma excelente interpretação de um tema como o Barquete tem muito mais impacto, com o devido respeito, que o Malhão de Santa Maria de Louças. Mas isto é a minha opinião. Okay? Sim, o grande segredo está em tu dares um tratamento musical dito àquilo que é a sonoridade da tuna e escolheres como ponto de partida um pedaço de música muito tradicional e torná-lo... Também se pode fazer um upgrade àquilo que é básico. Claro que sim. Claro. Uma coisa não invalida a outra. Foi isso que a Universitária de Porto provou na altura do boom. Portanto, tocava o Capuchinho, não é? Tocava, não é? A Sinfonia 40 de Mozart. Portanto, fica provado. Exatamente. Estamos a voltar ao início da conversa, não é? Exatamente. A tua Universidade do Porto não podia só tocar Capuchinho e o primo do Capuchinho e a prima do Capuchinho, não é? Sem prejuízo de quem optou por tocar 20 Capuchinhos durante toda a sua vida tunaril esteja mal, não foi isso que eu disse. O que nós estamos a falar são coisas diferentes, são as opções que nos levam depois ao reconhecimento externo. Um grupo vive de reconhecimento. Vamos ver uma coisa, isto, ensaiar, e depois não tocar, não é? Eu e tu sabemos muito bem que não funciona. Não funciona. Nós, se fazemos parte de grupos musicais, é com um objetivo, é apresentarmos perante terceiros. Nós vamos devolver aos outros o nosso trabalho, ok? E depois estamos sob o escrutínio desses terceiros, ok? Seja um júri ou seja um mero aplauso do público. Isto é claro. Exato, é para isso que eles existem, os grupos musicais. Não existem para mais nada. Quer dizer, pode existir para mais coisas, mas será sempre colateral. Sim, na essência é para tocar em palco. E a verdade é que as tunas académicas existem para mais coisas também, não é? Ainda por cima. A dita camaradagem, a dita escola de de virtudes, de amizade. Sim. And so on. Claro que sim, mas na sua essência nada disto fará sentido, senão é um grupo de excursionistas. Ok? A Fátima também fazem lindamente tudo isso que tu acabaste de dizer, só não tocam. No resto né, enfiam-se no autocarro 56 lugares e resulta exatamente na mesma coisa. E é exatamente aí, né, e voltando ao início da conversa, há 1 hora e 15 minutos atrás, que eu queria enfatizar esta noite em concreto, né, que estamos a gravar à noite,
porque é essa a essência também desta nossa conversa com alguém que teve uma responsabilidade acrescida naquele tempo fantástico do boom e que obviamente deixaste uma marca absolutamente fundamental naquilo que foi pelo menos o caminho nas turmas da Academia do Porto e até fora dela. E isto também é importante ressalvar, não é? Esta distância já vejo que foi assim, felizmente. Sim. Sempre rodeado dos meus pares que acreditavam que esse caminho de mudança da ideia musical iria resultar nisto e resultou, felizmente resultou. Guardo com muita saudade os tempos que partilhávamos na Tuna, obviamente, e extra-Tuna, contigo e outros dos nossos pares, em algumas conversas, pós-ensaios, noite dentro, a falarmos de música e a falarmos de tudo. Não é? Estive à conversa com o António Sérgio, mestre António Sérgio, ex-magíster da Tuna Universitária do Porto e responsável por alguns dos crimes musicais que todos nós conhecemos e que a esmagadora maioria, para além de os conhecer, gosta de ouvir e reconhece como trabalho de excelência daquilo que as tunas em Portugal podem fazer de melhor. Só me resta agradecer a tua paciência, pá, e a tua disponibilidade. Voltaremos Temos que repetir, Ricardo. A continuar. Isto tem que ser sempre mais ou menos controlado em termos de tempo, que é para não pregar secas à malta. Depois começam a mandar vir, tem que lavar a louça e não sei o quê, essas coisas todas, dar de comer ao cão e essas coisas todas. Portanto, vamos fazer assim. Por enquanto, ficamos por aqui, com a promessa que regressaremos em breve, se calhar com uma tertulia mais alargada, porque não? Um abraço apertado a ti e a todos que acabam de passar por cá. E foi esta 8ª emissão do Bom, é o que temos, e hoje tivemos um convidado de luxo. Da minha parte é tudo. Fiquem então connosco na Portal Tunas TV, já sabem, tem aqui quase 100 programas para rever, coisas muito compartimentadas, e para explorem, isto é muito engraçado. O YouTube permite-nos fazer uma biblioteca, e é isso que aqui está, né? Neste caso uma hemeroteca, se chama-lhe o que quiserem, de uma série de conteúdos que são muito interessantes e é uma questão de aproveitarem. Da parte que me toca, o resto do boa noite e agradecer mais uma vez, Sérgio, a tua presença. Não tem Forte abraço. Um abraço boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.